Graça e paz. Boa noite a todos. Amados, se nós pudéssemos, na verdade, se nós encerrássemos o culto agora, já estaríamos completamente cheios da presença de Deus. Vendo o testemunho da Andréia, vendo o momento que a igreja estava tendo de comunhão, algumas pessoas, em alguns minutos de comunhão, algumas pessoas se sentiram amadas. Eu vi até pessoas emocionadas, recebendo um abraço, de pessoas que cantando de forma desafinada, né? Você tem valor, mas a pessoa estava lá chorando. Mas foi tão maravilhoso ver os irmãos. E tudo que Deus faz é maravilhoso, amados. Como eu disse, se nós encerrássemos agora o culto, já estaríamos cheios da presença de Deus. Mas como nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus e não a minha, nessa noite eu peço que você esteja atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Que você saia daqui sabendo que Deus existe e que Ele tem um plano na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Enquanto a irmã Andréia estava dando testemunho dela, eu lembro de alguns anos atrás. Cadê o Marcelo? O Marcelo que estava dirigindo o culto aqui. Cadê ele? Deu uma saída. Ah, está lá atrás. Lá. Lembro que alguns anos atrás o Marcelo estava na mesma situação. 2 anos atrás, não é isso? E Deus deu a vitória. Hoje Ele deu a vitória a Andréia. É assim que Deus faz com o seu povo, amados. Deus em nenhum momento, Ele disse que nós deixaríamos de ter tribulações, provações, dificuldades. Em nenhum momento Ele falou que nós íamos deixar de ter tudo isso. Mas Ele disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz nessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Hoje nós vamos falar sobre o prêmio da nossa missão. E o texto da palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1. Depois disto, o Senhor designou os outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Verso 3, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Verso 9, curai enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade,
que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí você vai lá para o verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Vamos orar novamente, amados. Senhor, nós mais uma vez, Senhor, oramos a Ti, clamamos pela Tua presença nesse lugar e nós cremos que Tu estás aqui, Senhor. Pois a Tua palavra diz que onde estiverem 2 pessoas ou 3 reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós podemos sentir a Tua presença real nesse lugar. Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti para que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma poderosa, Senhor Deus. E eu me coloco diante de Ti como instrumento, como um vaso, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Como Paulo dizia, Senhor Deus, a excelência está apenas em um vaso, para que a glória seja Tua, Senhor, não nossa. Que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor cresça e eu diminua nesse lugar, para que somente a Tua palavra, Senhor, somente ela seja ouvida nesse lugar, Senhor. Pois a Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Esse texto, queridos, é conhecido como a missão dos 70. Uma das coisas maravilhosas que havia no coração de Deus era ganhar as pessoas. Um dos desejos do coração de Deus era que o ser humano pudesse novamente vir ao seu encontro. E Deus fez e realizou um grande plano, chamando esse plano de o plano da salvação. E esse plano da salvação foi algo poderoso, algo que só Deus poderia fazer, só esse Deus que nós servimos, que era justamente deixar a sua glória no céu, vir a esse mundo, se fazer carne, se fazer humano como nós, viver e habitar entre nós, e depois morrer na cruz e ressuscitar. E isso nós chamamos de o plano da salvação. É algo maravilhoso, amados, porque o Eiler falou sobre a nossa EBD, e uma vez na EBD nós estávamos falando sobre os gnósticos, né? O que os gnósticos acreditavam. E uma das coisas que os gnósticos acreditavam era que, como é que nós podemos dizer ou afirmar que Jesus é Deus se Deus não morre? E eu lembro que o pastor colocou todos os alunos, ele estava com a gente lá, e ele se colocou numa posição de gnóstico, e fez essa pergunta para nós, e aí, lançou para a gente esse desafio, e disse: e aí, como é que você resolveria essa questão? E de fato é uma questão que a gente precisa pensar e levar até essa reflexão. Se Deus realmente é Deus, e se Jesus é Deus, como é que esse Deus morreu? É simples, amados. Deus precisava morrer, sabe por quê? Porque Ele veio resolver uma situação que era contra nós, que era justamente a morte. Sabe por que nenhum Deus que as pessoas falam ou conhecem não morreram? Porque nenhum deles quiseram resolver a nossa situação.
Para que nós pudéssemos ter vida novamente, era preciso que Deus morresse. E nenhum desses deuses que as pessoas falam, ou os deuses mais antigos, tiveram essa condição de se colocar na posição de cara para a morte, porque não teve nenhum Deus que fez isso. Só que, amados, essa é a diferença, é que Deus, o Deus que nós servimos, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele se levantou dos mortos, e nós hoje podemos ter vida e vida eterna. É simples. Isso é que os gnósticos não entendiam. Amados, se Deus não precisasse morrer para que nós pudéssemos ter vida, Ele faria de outra forma, mas Ele precisava morrer para que Ele vencesse a morte, fosse ao inferno e vencesse todo o império das trevas por nós. Então Deus tinha um plano, e esse plano era o plano da salvação, através de Jesus, o seu Filho. E quando nós falamos sobre o plano da salvação, amados, a gente vê na história de Jesus, Ele durante 3 anos e meio, investindo nesse plano, fazendo com que esse plano chegasse ao seu objetivo. E uma das coisas que Jesus fez, foi justamente separar pessoas para que pudesse, juntamente com Ele, pregar essa missão, levar a palavra de Deus a essas pessoas. E quando nós lemos a Bíblia, amados, Jesus ele fez de uma maneira muito perfeita, porque Ele começou a chamar homens para que estivesse com Ele, para que assumisse essa responsabilidade com Ele, para que abraçasse essa missão com Ele. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso claramente. Você abriu sua Bíblia no livro de Lucas, não é isso? Volte um pouquinho aí na sua Bíblia e veja como Jesus começou a fazer essa missão. Como é que Ele iniciou a sua missão? Aí mesmo no livro de Lucas, capítulo 5, volte só algumas páginas aí. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, fala sobre a pesca maravilhosa. Você conhece essa história, eu não vou ler o texto. Mas aqui, amados, Jesus, ele tem um momento único com alguns homens. E um desses homens que estava ali era Pedro. E nessa pesca maravilhosa, Pedro, esse homem que era tão simples, não havia conseguido pescar nada durante toda a noite. E ele chegou para Jesus e Jesus chegou para eles e disse: o que é que vocês fizeram? Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. E aí Jesus fala assim: vocês já tentaram jogar a rede para o lado direito aqui? Joga aqui para o lado direito a rede. Ah, Jesus, mas passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, já recolhemos as redes, mas sobre a tua palavra nós vamos fazer. E aí Pedro, juntamente com seus companheiros ali, pegaram a rede, jogaram a rede e veio diversos peixes maiores do que Pedro já havia visto naquele momento. Um pescador ficou impressionado com a quantidade de peixe que veio naquela rede. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você está impressionado com isso? Você ficará mais impressionado ainda, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Venha, esteja comigo, porque nós vamos revolucionar o mundo. E Pedro, deixando tudo que ele tinha, tudo que ele estava fazendo, lançou tudo e seguiu a Jesus. Aí se você vira mais para frente algumas páginas aí, amados, aí mesmo nesse capítulo, agora no verso 27, verso 28, nós temos o chamado de Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, um ladrão.
que segundo algumas pessoas diziam, não tinha uma fama muito boa. Na verdade, todos os coletores de impostos não tinham uma boa fama. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse assim: Mateus, levanta e segue-me. E aí Levi, que era Mateus, se levantou e o seguiu. Olha só como Jesus, ele era maravilhoso naquilo que ele fazia, as suas estratégias. E aí Mateus se levantou. E se você ler depois na sua casa, no verso 29, no verso 30, no 31, depois você lê. Algumas pessoas, vendo que Jesus estava na casa de Mateus, disse assim: como é que pode? Ele come com os pecadores. Olha, ele está comendo com aqueles que cobram impostos, com os ladrões. Aí Jesus fala o quê? Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Vocês aí, e ele sabia com quem ele estava falando, que era justamente os fariseus. Vocês aí não precisam, então fique de fora. Vocês se acham os bambambãs, vocês se acham os maiores, não precisam. Ele precisa. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. E aí aquele homem se levantou, deixou a sua credencial de coletor de impostos e seguiu a Jesus. Agora vira aí um pouquinho mais as suas páginas. Vai lá para Lucas capítulo 27. Lucas capítulo 6. Aí na frente, Lucas capítulo 6. Aí mesmo, um capítulo depois. Cadê? Verso 12. Do verso 12 ao verso 16. O que é que nós temos aí? A escolha dos 12. Olha só como Jesus sempre procurou ter pessoas ao seu lado. Jesus não era egoísta, não queria fazer nada sozinho. Ele começou a levantar homens, começou a escolher pessoas, começou a capacitar pessoas. E esses homens, esses 12, começaram a andar diretamente com Jesus. E o seu time, que era de uma só pessoa, que era ele, começou a crescer. O número de pessoas começaram a crescer. Jesus começou a fazer novos discípulos, começou a chamar novas pessoas, começou a atrair pessoas de todas as partes. As pessoas desejavam seguir Jesus. As pessoas tiveram em algum momento da sua vida algo sobrenatural e entregaram a sua vida a Jesus. Nós sabemos, e a Bíblia não diz isso, mas nós sabemos que durante esses 3 anos e meio que Jesus andou na terra, ele separou para ele milhares de pessoas, vários seguidores. Nós não sabemos o número exato, mas Jesus não tinha apenas 12 seguidores. Jesus tinha várias pessoas que estavam ali ao seu lado, mulheres, homens, seguiram a Jesus, viram que Jesus tinha uma palavra de esperança. Pessoas que entenderam que nas Sagradas Escrituras Deus haveria de mandar alguém, um Messias. Então nós precisamos entender que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus tinha diversas pessoas ao seu lado. Lógico que ele designou 12 para estar mais próximo. Desses 12, Jesus tinha 3, que eram os mais próximos ainda. Mas a gente tem que entender que Jesus não tinha só esses 12. Jesus tinha uma multidão de seguidores que estariam dispostos a abraçar essa missão. E aí ele escolhe esses 12 homens para estar com ele, para andar diretamente com ele, para caminhar com ele, para estar com ele. E aí, amados, nessa pequena introdução que eu dei para vocês, agora volte lá para o texto que nós lemos no início.
Qual é? Lucas capítulo 10. Agora Jesus tem um grupo enorme de pessoas, vários seguidores, homens, mulheres, e aí nós chegamos ao ponto crucial da nossa mensagem de hoje, a missão dos 70. Jesus levanta 70 homens dispostos a cumprir, a ajudá-lo a espalhar a sua missão. Esses 70 homens aqui, amados, ele é um número simbólico, ele não é exatamente 70 números fechados. Alguns escritos antigos dizem que era 72, mas a gente sabe que não é um número exato, é apenas um número simbólico. Mas por que Jesus falou dos 70 ou dos 72? Porque aqui, amados, começa o início da pregação do evangelho aos gentios. Jesus por várias vezes disse, eu não posso tirar das pessoas das mesas principal e dar para os cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo? Que por muito tempo no seu ministério ele estava diretamente evangelizando os judeus, porque era o berço principal do cristianismo, eram os judeus. A missão de Jesus era fazer com que os judeus ouvissem do evangelho, fosse o primeiro povo a ouvir do evangelho. Mas isso não significa nada, porque eles ouviram e não quiseram. Eles não quiseram, tanto é que eles ajudaram a crucificar Jesus. Satanás não precisou nem pedir ajuda dos judeus, eles mesmos se colocaram à disposição. Não, estamos aqui, vamos crucificar ele. E foram lá e crucificaram Jesus. Eles ouviram durante 3 anos e meio, não quiseram. Mas Jesus, aqui na missão dos 70, deixa claro que ele também queria salvar os gentios. Porque esses 70 aqui, esses 70 homens que foram levantados por Jesus, tinham uma missão de pregar o evangelho ao norte de Israel. Ao sul de Israel. A parte norte era toda a parte de Jerusalém, era onde Jesus andou. Tanto é que no início lá do texto que nós lemos, fala que esses homens iriam esses lugares que depois Jesus iria. Ele ainda não tinha ido a esses lugares, ele ia depois. Ele disse, mas vá que vocês serão usados. E aí, amados, esses 70 homens deixam tudo que tinham e começam a pregar o evangelho aos lugares mais distantes de Jerusalém, aos povos mais longínquos de Jerusalém, aos chamados gentios, que eram nós. Essa missão aqui também dos 70 homens aqui representa a igreja atual que foi levantada para ganhar os gentios, para ganhar os perdidos. Então, essa missão dos 70 aqui, amados, ela está diretamente ligada a nós, evangelizadores, pregadores da palavra. E aí esses homens vão. E aí, esses homens, eles começam a ter experiências maravilhosas. Eles começam a ter experiências tremendas e poderosas da parte de Deus. A Bíblia diz que esses homens aqui curavam os enfermos, expulsavam os demônios, pregavam o evangelho, as pessoas eram alcançadas por eles. E eles foram, amados, para esses lugares. 70, esse número 70 representa também aquilo que os judeus acreditavam, que na época existia 70 nações na terra. Naquela época, lógico que hoje a gente já tem uma quantidade exata de quantas nações tem no mundo, mas os judeus na época não tinham, então eles imaginavam, eles falavam através do pouco conhecimento que eles tinham, de que havia 70 nações na humanidade, ou seja, no mundo. E aí Jesus pega esses 70
Por isso que a gente entende que tudo isso aqui é simbólico. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Aconteceu, só que várias coisas aqui é simbólico. Os 70, os 70 significa as nações que não representavam, que não eram a nação de Israel. E aí Jesus, ele começa uma missão maior, que era ganhar todo mundo. Ele começa a levantar homens, e esses homens levariam o evangelho para todas as nações. Isso é bem claro lá em Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vou ler junto com vocês aqui. Mateus capítulo 28, verso 18. Vamos ler juntos aí até o 20. Leia aí para mim aí. Olha só, amados, a grande comissão. Jesus disse assim: ide por onde? Ide por todo o mundo. Vocês viram algumas palavras no livro de Mateus capítulo 28, lá no texto que nós lemos? Vocês viram alguma coisa parecida? Vamos voltar para lá então. Jesus começa dizendo assim, ó: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí ele diz o quê? Ide. Olha só, antes de Jesus falar, lá em Mateus capítulo 28, no final do Evangelho, já na sua partida para o céu, ele já tinha falado uma vez sobre a palavra ide. Lá na grande comissão de Mateus 28, não foi uma novidade para ninguém, porque ele disse aqui, ó, ide. Está bem claro aí no verso 3, ide. E ele diz aí, ó: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Aí ele começa a dar uma série de instruções para eles, né? E no final, lá no verso 9, ele diz assim, ó: a vós outro está próximo o reino de Deus. Jesus sempre deixou claro a sua missão, era falar do reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Agora, sabe o que eu acho mais interessante, amados? É que essas mesmas advertências e essas mesmas palavras foram dadas para quem? Para os 12. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, mais uma vez. Em Lucas capítulo 9. A partir do verso 1 diz o quê? Anote aí, amados, essas passagens que eu estou dando para vocês, tá bom? Olha aqui o que diz aqui no capítulo 9, verso 1. Tendo Jesus convocado quem? Os 12.
deu-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Depois os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí ele diz: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. E ele começa e depois ele continua. Mas olha só, amados, as mesmas instruções que ele dá para os 12, que iria trabalhar com ele ali para pregar com os judeus, são as mesmas advertências e orientações que ele deu para os 70 lá no capítulo 10. Aí você diz assim: mas pastor, o que tem a ver isso comigo? É que os judeus, amados, quer dizer, os apóstolos estavam levantados para pregar a palavra de Deus aos judeus. Os 70 foram levantados para pregar para todas as nações. Aí você diz assim: pastor, o que tem a ver isso comigo? Nós estamos incluídos nessa passagem, amados, de Lucas capítulo 10. Ela representa cada um de nós. Nós fomos levantados, Deus te deu autoridade, Deus soprou sobre você o poder, para que você pudesse curar enfermos, expulsar demônios, levantar como uma pessoa que prega a palavra de Deus, uma pessoa que foi chamada por Jesus e recebeu um convite para levar a sua palavra. Amados, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano é ganhar um mundo para Ele. Sabe, as mesmas advertências, as mesmas orientações que Jesus deu aos 12, Ele deu para os 70. Vá, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe o que você vai ganhar, o que vão te dar, onde você vai dormir, o que você vai conquistar nesse mundo. Mas hoje as pessoas se preocupam mais com isso, amados. Isso é tão sério que nós estamos lendo aqui o capítulo 10 de Lucas, mas se você ler aí os versículos anteriores aí, ó, você vai ver lá no capítulo 9, verso 57, aqueles, o que diz lá? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Olha só como uma coisa está ligada à outra. Lucas capítulo 9, verso 57, olha só o que diz a palavra. Isso é muito sério, amados. Pessoas foram até Jesus e quiseram segui-lo. Olha só, vamos ler aqui para a gente entender melhor. Indo eles, caminhando, foram alguém e lhe disse, veio alguém até Jesus e disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só o que Jesus falou, o Filho de Deus, o dono do mundo, aquele que controla todas as coisas. Olha o que ele disse. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, não tem onde o quê? Reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo? O Filho do homem não tem uma cama para dormir. Ele não tem um travesseiro para colocar a sua cabeça. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Minha missão aqui não é conquistar as coisas do mundo. Aí você diz assim, pastor, é errado conquistar as coisas do mundo? Não, mas a sua missão é maior, é fazer com que Jesus seja conhecido, amados. É fazer com que Jesus seja conhecido lá fora para os perdidos. A gente vive uma geração hoje que se Jesus voltasse, muitos ficariam, porque estão preocupados com as coisas desse mundo. Estão preocupados com o que vai ter, o que não vai ter, o que vai faltar. Amados, Deus tem cuidado de você. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Ele só quer que você faça a sua obra, é só isso que Ele quer. Aí vem outra pessoa, olha só. Verso o quê? Verso 39. Desculpa, 59. A outros disse-lhe Jesus, segue-me. Aí o que ele falou? Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Aí, o que Jesus fala? Mas Jesus insistiu,
Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o quê? O reino de Deus. Aí você diz assim, pastor, mas Jesus repreendeu aquele jovem, mas ele amava tanto seu pai. Não é isso? Não parece ser? Mas não, sabe o que ele estava preocupado? Era que seu pai morresse e deixasse a herança, sabe lá para quem? Aí ele disse assim, Jesus, deixa o meu pai morrer, ele vai me dar uma herança, aí eu vou ser um pouco diferente de ti, eu vou ter onde pelo menos dormir, uma casa para alugar, uma cama para comprar e onde eu vou ter onde dormir. Liso eu não posso te seguir, Jesus. Liso não dá. Aí Jesus, bacana então. Aí veio uma terceira pessoa, veio empolgado, né? Aí o que ele disse? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Aí o que Jesus diz? Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quantas pessoas um dia colocaram a mão no arado e olharam para trás? Olha aí para a pessoa do seu lado aí, tem uma cadeira vazia aí. Olha para trás, cadê aquela pessoa que estava aí? Olha para trás, olha para frente, não tinha uma pessoa aí? Tu lembra de uma pessoa que estava na sua frente? Cadê essa pessoa? Olha para o lado, olha para o outro. Meu Deus, cadê aquela pessoa? Olharam para trás, amados. Talvez acharam que o mundo e as coisas que o mundo tem para oferecer é maior daquilo que Deus tinha para oferecer para ela. E hoje ela não está aqui no nosso meio. E é com muito temor que eu falo isso, até porque eu não sou melhor do que essas pessoas. Talvez amanhã eu não esteja. Eu não esteja aqui no meio de vocês, amanhã eu posso estar desviado. Misericórdia. Ninguém sabe. Pega ele, anjo. Deixa não, Jesus. Deixa não, Deus. E aí Jesus está aqui um Jesus que a lacração não conhece. A lacração conhece um Jesus como aquele que chega para a pessoa e diz assim, você quer me seguir? Ele, eu quero, Jesus, mas eu não quero largar a balada. Beleza, então, pode vir, que é nós. Né? O Jesus que prega hoje aí é o que é mais ou menos isso. As pessoas não querem mudar de vida para seguir Jesus. Não querem deixar as suas vontades, não querem deixar os seus sonhos. Mais uma vez eu estou dizendo, não é errado sonhar, mano. Não é errado ter planos. Mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta você conquistar o mundo todo e não ter Jesus na sua vida? O que adianta? E aí Jesus levanta uma geração que somos nós, para fazer com que essas pessoas mudem os seus conceitos em relação a Deus. Deus levantou os 70, Deus levantou os 72, Deus levantou os 100, os 200, os 500, os 600, os 1000. Deus levantou a MCF, Deus levantou cada um de nós para um propósito maior, que era ganhar os perdidos para Ele. E onde nós estamos? Que posição nós estamos? E aí Jesus começa a falar um monte de coisa. Começa a dar um monte de orientações para os discípulos. Tanto lá, fica com essas duas passagens na sua cabeça. Lucas capítulo 9, que foi o chamado dos 12, e a autoridade que Jesus derramou sobre ele. E Lucas capítulo 10, a missão dos 70. Tanto lá quanto nessa situação, Jesus chega para ele, eu dou autoridade para vocês, vão, quem falou a palavra ainda agora aqui? Cai para dentro, né? Cadê a Andréia? Cai para dentro, vai para cima.
eu te dou autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. Eu te dou autoridade para você falar, para você curar os enfermos, para você expulsar os demônios, para você colocar a mão nos enfermos e eles serão curados, para você não abrir da sua boca, falar da minha palavra e as pessoas serem salvas. Eu te dei autoridade, toda autoridade me foi dada, tanto no céu. Ide por todo mundo e pregai a palavra a todas as pessoas. E aí esses homens foram tomados do poder de Deus. Esses homens impactaram todo mundo. E aí lá na frente, eu não vou me alongar muito, mas a gente tem o exemplo de Paulo. Tem o exemplo dos 12, tem o exemplo dos 70, e lá na frente Deus chama um homem que perseguia os cristãos. Um homem que matava os cristãos, que mandava prender os cristãos, que tinha ódio mortal pelos cristãos. Um homem que não podia ver um cristão de longe, que já queria ir lá matar. Era assim que era Saulo. Aí Deus faz ele cair do cavalo. E aí Deus começa uma obra tremenda na vida desse homem. E ele vai rumo aos gentios, onde esses 70 já havia ido. E ele começa a falar, ele começa a pregar, e o evangelho começa a ser espalhado por todas as nações, e chegou até nós. Amados, como eu sou grato a esses homens, como eu sou grato a esses homens que um dia olharam para Jesus. Ele tem algo diferente. Homens que deixaram seus afazeres, alguns perderam suas famílias. Provavelmente Paulo, quando aconteceu esse milagre do seu chamado, a primeira pessoa que pulou fora foi sua esposa. A Bíblia não diz isso, mas praticamente os historiadores dizem que a primeira pessoa a pular fora foi sua esposa. Deixou ele, abandonou. Paulo andava com um espinho na carne, nós não sabemos o que é, mas provavelmente era uma série de coisas que ele teve que suportar para viver aquilo que era maior do que ele já tinha vivido durante toda a sua vida. A ponto de ele olhar para trás e dizer assim: tudo que eu tinha como valoroso, hoje eu tenho como perda. Tudo que eu tinha como de valor, hoje é considerado perda. E se eu morrer, vou morrer feliz, porque a vida que hoje eu tenho é maior do que qualquer vida que eu possa ter. E esses homens impactaram o mundo. Esses homens foram a lugares longe. E o evangelho foi espalhado por toda a terra. Amados, nós temos uma missão. Se nós não colocarmos as nossas vidas inseridas nesse texto de Lucas capítulo 10, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida cristã, se não for ganhar os perdidos, não tem nenhum sentido. Nós precisamos alcançar os perdidos. Nós estamos aqui porque um dia alguém veio até nós e falou de Jesus para nós, e nós precisamos da mesma forma fazer, porque muitas pessoas precisam ouvir do evangelho. Capítulo 9, verso 9, anote na sua Bíblia aí. Verso 9 e verso 11, Jesus fala por duas vezes a palavra o quê? Está próximo o reino de Deus. Quando essas mesmas palavras está lá em Lucas capítulo 9. Tudo que eu falar aqui de Lucas capítulo 10 é as mesmas coisas que ele falou para os 12. Ele disse: ide por todo o mundo, ide porque o reino de Deus está próximo. Ide, vá, fale do reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. E aqui no verso 9 e no verso 11 ele repete por duas vezes: está próximo o reino de Deus. Esses homens entenderam e foram, não levaram nada, não levaram cartão de crédito, não levaram dinheiro, não levaram nada, foram só com o que tinham, porque eles entenderam a missão que eles tinham,
que era de evangelizar. E aí Jesus disse: vocês vão enfrentar de tudo, vocês serão rejeitados, vocês serão expulsos de cidades, vocês serão presos, vocês sofrerão pelo meu nome, vocês serão desprezados, vocês serão humilhados, mas continue, persevere, porque o que está aguardado para vocês é maior do que qualquer outro prêmio. E esses homens entenderam, e o evangelho chegou até nós. E eu queria, amados, nessa noite, concluir esse texto, essa mensagem, falando a segunda parte do texto que nós lemos, que foi a volta dos 70. Jesus mandou os 70 e eles foram, curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram maravilhas e prodígios e sinais. Grandes coisas aqueles homens fizeram pelo nome de Jesus. Tanto é que quando eles voltaram todos alegres. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Parecia pinto no lixo. Todos alegres. Alegres por ter experiências poderosas na presença de Deus. Aí eles falaram: ah, Jesus, como é maravilhoso te servir. Porque nós encontramos enfermos e nós oramos e eles foram curados. Nós encontramos pessoas endemoniadas, colocamos a mão sobre elas e os demônios foram expulsos. Ah, Deus, que maravilha, que experiência tremenda nós tivemos. Como é bom servir ao Senhor. Sabe, amados, quando nós recebemos do Senhor essa autoridade, nós conseguimos cumprir a missão que Ele tem nos dado. Jesus reuniu lá no final dos evangelhos, principalmente no texto de Mateus que nós lemos, quando Ele juntou todos os seus milhares de discípulos que Ele já havia formado, Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra, ide por todo o mundo. E Ele soprou essa autoridade sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas revolucionaram o mundo, como eu acabei de falar. E os 70 tiveram essa mesma experiência. Sabe, amados, eu lembro uma vez, vou contar aqui um pequeno testemunho. Eu, quando era, como é que eu posso dizer, era mais jovem, logo no início da minha vida cristã, lá na minha antiga igreja, Deus colocou algo no meu coração de ganhar aquelas mulheres que faziam trabalhos lá no centro, e você sabe do que eu estou falando. A gente passava ali, via aquelas mulheres da noite ali, e a gente um dia se levantou, disse: vamos fazer alguma coisa para ganhar essas mulheres. E eu levantei alguns jovens na igreja, alguns homens, alguns solteiros, alguns casados. E a gente começou a fazer um trabalho muito lindo ali, amados. Eu lembro uma vez que a gente teve que pagar o valor que elas cobram por uma noite, por uma hora, vamos dizer assim, para que elas nos ouvissem durante uma hora o amor de Jesus. E a gente começou a pregar para aquelas mulheres, e a gente ouvia o quanto aquelas pessoas eram sedentas pela presença de Deus. Estavam ali, não sabe nem porquê, mas ouviram que eram amadas por Deus. Lembro de várias experiências. Uma delas foi que teve uma que chegou para a gente e falou assim:
eu não consegui nada hoje, mas eu daria tudo para ter uma passagem de ônibus e ir para casa. E a gente pegou, tirou o dinheiro do bolso, deu o dinheiro para aquela mulher, ela pegou e foi embora para sua casa e disse assim: amanhã vou procurar uma igreja e vou voltar para os braços do Pai. Ele não me criou para estar aqui. E nessas experiências, amados, que eu tive, tem um amigo meu lá da antiga igreja, a Thaís conhece, o pastor Rui. Ele também fazia parte desse projeto. E o Rui tinha um Peugeot 206, parecia uma caixa de fósforo assim, pequeno. E a gente ia naquele Peugeot 206 com um monte de homem lá para o centro, falar do evangelho para todo mundo que a gente encontrasse por ali. E numa dessas experiências que eu tive, a gente encontrou um jovem que era lá da igreja, era filho de um irmão lá da igreja. Ele estava lá no meio daquelas pessoas lá, e ele nos reconheceu, e ele chegou e falou assim: gente, vocês são lá da Batista União? Nós falamos: sim, meu pai é de lá e tal. Gente, me tira daqui, me leva para casa. E a gente recolheu aquele jovem, levou ele de volta para casa. E amados, quando nós saímos da igreja para ir para lá, o carro já foi lotado, era mais de 7 ou 8 homens dentro de um Peugeot 206, imagine só. E aí nós voltamos com mais um. Não, vamos colocar ele dentro do carro, vamos dar um jeito. Nem que eu vá para a mala, mas a gente vai levar ele. E nós colocamos ele dentro do carro. E aí entrou, eu não sei porque eu entrei primeiro, aí eu fiquei perto da porta. Aí entrou o segundo, foi entrando. Eu sei que eu fiquei prensado na porta. Do centro até o bairro da União. Amados, quando eles abriram a porta, eu caí. Eu caí com uma cãibra nas duas pernas que eu nunca tinha sentido antes. Aquele negócio de levantar o vidro ficou, acho que encaixado aqui no meu nariz, aqui no meu joelho aqui. E eu não sentia minhas pernas. E eu não sentido nada. E eu arriei lá na calçada, lá na sarjeta lá. Aí os meninos: estica a perna do Flávio, estica aqui, estica dali. Faz isso, faz aquilo. Aí os metidos a jogadores de bola: estica a tua canela porque ela volta ao normal e vai. Aí nessa hora, amados, os meninos entram na casa do rapaz e eu fico aonde? Lá na sarjeta, esperando a perna voltar. E aí, quando os meninos entram, amados, acontece algo fora do normal. Simplesmente o jovem cai possesso de demônio lá. E aí nesse inteirinho eu lá tentando recuperar os movimentos das minhas pernas, e os meninos nada de voltarem. Aí eu consigo levantar, amados, impressionante. Eu entro na casa, que era uma casinha pequena. Os meninos estavam lá, lutando com um jovem possesso de demônio. E aí quando eu entro, amados, naquela situação lá, que os meninos olham para trás, que eles abrem porque todos eles estavam praticamente em cima dele, ele estava totalmente possuído. E quando os meninos abrem, amados, foi incrível. Aquele jovem possesso de demônio, ele olha para mim, ele já vai acalmando. E quando ele vai acalmando, eu chego próximo dele, coloco a mão na cabeça dele e digo: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E ele desaba numa cadeira, era igual essas aqui, amados. Ele cai na cadeira.
E quando ele cai, ele desmaia, ele boda. E aí os meninos falam, e agora? Aí eu disse, agora nada. Vamos pegar ele, botar ele na cama e vamos embora. Porque se ele acordar, é a noite todinha. E eu não tô aqui para isso não. E aí a gente pegou ele, colocou ele na cama e fomos embora. E essa experiência, amados, foi uma das muitas experiências que eu tive com pessoas possessas de demônio. E quer saber o grau que o diabo tem raiva de você de uma pessoa endemoniada? A melhor forma que o diabo tem para demonstrar o quanto ele te odeia é quando tem uma pessoa endemoniada. Porque ele olha para ti com um olhar assim, com ódio de você. E eu tive uma experiência recente. Davi está aqui, ele sabe do que a gente está falando. Você imagina o diabo olhar para você, tipo assim, ele te procura e ele vai te olhando assim. O quanto ele te odeia, mano. O quanto ele tem raiva de você. Por que eu estou dizendo isso, amados? Essa experiência que eu tive, depois os meninos chegaram para mim e falaram assim, Flávio, como é que foi isso? Eu disse, nem eu sei. Eu só sei que a nossa busca por Deus nos dá autoridade de fazermos isso. E eu vou deixar uma palavra para você, depois você lê na sua casa, mas em Mateus capítulo 7, verso 22, verso 23, se você quer ler, pode ler, não tem problema não. Mas essa passagem, ela me dá autoridade para dar esse testemunho. Você talvez diz assim, talvez você diga assim, mas porque talvez o pastor Flávio esteja fazendo isso para querer mostrar, para querer se aparecer. A passagem de Mateus, capítulo 7, verso 22, verso 23, me dá autoridade para dizer que isso não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Quer ver o que diz aí? Você encontrou essa passagem? Leia para mim aí se você encontrou. Para aí. O que Jesus disse para aqueles que expulsam o demônio? Nunca os conheci. Nunca te vi na minha vida. Expulsar demônio não significa nada, amados. O que você faz aqui, o talento que você se coloca à disposição de Deus não significa nada. E não significa nada pela uma única questão. Eu vou encerrar essa mensagem com isso. Não adianta nada você fazer tudo isso se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Olha o que esses homens chegaram para Jesus no verso 17. Lucas capítulo 9, verso 17. Nove, 17. Isso? 10, 17, né? Desculpa, 10, 17. Vamos ver qual foi o resultado da missão dos 70. Eles voltaram. E quando eles voltam, eles olham para Jesus com tanta alegria dizendo, Senhor, os próprios demônios
se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Antes de você fazer qualquer coisa para mim, eu já destruí todo o império das trevas. Eu eliminei Satanás, eu expulsei Satanás dos céus. O que vocês viram não significa nada. Eu eliminei Satanás, eu destruí Satanás, eu venci todo o império das trevas por vocês. Entendam isso, tudo que vocês fazem é porque eu um dia venci todo o império das trevas. Não se alegre por isso, não fiquem felizes por isso, porque isso não significa nada. Sabe o que é que vocês têm que se importar? Com o nome de vocês escrito no livro da vida. Esse é o maior prêmio de todo cristão, é ter o nome escrito no livro da vida. É o seu nome arrolado aos céus, é o seu nome escrito no livro da vida, daqueles que vão morar eternamente com Ele. Eu venci todo o inferno, eu venci Satanás, eu venci o império das trevas, para que o seu nome estivesse escrito no livro da vida. Por que que você canta? Por que que você prega? Por que que você faz uma EBF para as crianças? Porque Deus destruiu todo o império das trevas. Basta nos levantarmos e nos colocarmos à disposição do Senhor. Porque o nosso maior prêmio nós já temos. Jesus disse: não obstante, alegrai-vos, verso 20, não porque os espíritos, ou seja, não porque Satanás, não porque os demônios, não porque qualquer outra coisa se submete, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E o que é o nome do livro da vida, amados? É o seu nome escrito na lista daqueles que vão morar eternamente com Ele na glória. O que é o livro da vida? São daqueles que são vencedores, que um dia aceitaram a Jesus, que não olham para trás, que não desiste facilmente, que não se entrega ao sistema, que não se ajoelha a esse mundo, a Satanás e o seu sistema. Esses são os principais vencedores, aqueles que vão herdar os céus. Aí você diz assim: pastor, me prova então. Vamos lá. Abra o seu livro, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu vou concluir lendo esses 3 versículos para vocês. Se vocês esquecerem tudo que eu falei nessa noite, fique com esses 3 versículos que eu vou passar para vocês agora. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz o quê? Vamos todo mundo junto? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Os vencedores serão aqueles que terão o seu nome escrito no livro da vida. Aí Jesus fala de outro momento, do grande juízo de Deus. Vá lá para Apocalipse capítulo 20.
Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vamos ler juntos mais uma vez, a partir do verso 20. Todos juntos, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, verso 13, nele estava, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o Deus que a lacração não conhece. Como é que um Deus vai lançar pessoas no lago do fogo? Ele vai. E não importa se a Globo dizer que não vai, vai. Vai, amados. Vai porque Ele é justo. Aqueles que não estiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados dentro do lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. Mais outra passagem aí. Qual foi que eu falei? Ok, 20 e 27. Aí aqui, amados, um pouco mais light agora, tá? Capítulo 21, desculpa. Ah, pastor, essa mensagem é muito pesada. Então vamos ter um momento de alegria. Vamos falar um pouco sobre a Nova Jerusalém. Aquele lugar que nos aguarda. Aquele lugar que Jesus disse: eis que vou e vou preparar esse lugar. E o que Apocalipse capítulo 21, verso o quê? 27 diz? Olha, vocês sabem Bíblia, né? Que bênção. O que diz aí? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os inscritos no livro do Cordeiro da vida. Está cansado da tua vida cristã? Está cansada da tua vida cristã? Está cansado da tua vida cristã? Está desanimado? Quer desistir? Você até pode querer, isso é normal. Mas essa noite é uma noite de alegria. É uma noite de renovação. É uma noite de entendermos que Deus tem algo maior para nós. O que é os nossos problemas comparados àquilo que Deus tem para nós? O que é a nossa dificuldade? O que é a nossa luta? O que é as nossas tentações? O que é as nossas provações? O que é o nosso desânimo? O que é a vontade de desistir diante daquilo que Deus tem para nós? Daquilo que Ele reservou para nós? Daquilo que Ele precisou ir além, o mais fundo, para que nós pudéssemos ter?
Está pensando em desistir? Está pensando em cair fora? Está pensando em desanimar? Está pensando em desistir? Deus está dizendo para você: não faça isso não. Não desista agora não, falta pouco. Falta muito pouco, guerreiro. Falta muito pouco, minha guerreira. Não desista não. Deus tem algo maior para nós. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro daqueles que vão viver eternamente ao lado de Deus. Nós cantamos no início. Nós cantamos aquela canção, Hosana. Vou cantar não, que eu sou péssimo em cantar. Mas eu quero convidar você a cantar de uma maneira diferente. Eu queria convidar você a cantar de uma maneira diferente. Se você botou vontade, gás, você vai colocar muito mais. Se você cantou tão desanimado, receba o renovo do Senhor agora, nesse momento. Comece a ficar de pé, fique de pé onde você está. Feche os seus olhos. Comece a dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque não tem sido em vão, não é em vão. Tudo que eu tenho passado nesse mundo, tudo que eu tenho passado e tudo que talvez eu venha passar, porque a vida é luta. Nenhuma dessas coisas vai fazer eu esquecer que o meu nome está escrito no livro da vida. Mas antes de nós cantarmos, eu queria fazer um convite. Porque eu acredito, feche seus olhos. Porque eu acredito que tem pessoas aqui que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou que talvez não tenha certeza de que tenha. Mas eu quero dizer para você que há uma chance para você nessa noite. Pode ser talvez a última chance, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus disse: com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração tu creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus um dia, que queira fazer nessa noite uma decisão ao lado de Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida? Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, levantasse sua mão agora. Glória a Deus, temos uma vida ali atrás. Tem mais alguém? Não deixe essa oportunidade passar, levante sua mão. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Amém, já vi sua mão, irmão, pode baixar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem alguém aqui que um dia fez uma decisão ao lado de Jesus, mas abandonou a fé, e nessa noite quer fazer uma reconciliação com o Senhor? Levante sua mão. Glória a Deus, amado.
Glória a Deus, eu já vi sua mão, pode baixar. Aleluia, uma decisão e uma reconciliação. A palavra de Deus diz que quando há uma decisão na terra, quando um pecador se converte na terra, há uma grande festa no céu. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Agora abre os seus olhos. Adore ao Senhor. Adore o Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça. Cante, igreja, cante, igreja. Pecados perdoados. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito. É você, amado, é você. Alegre-se no Senhor. Você é esse povo escolhido. Você é esse povo escolhido por Deus. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre.
Hosana nas alturas. Aleluia! Glorifique ao Senhor! Glorifique ao Senhor! Dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sejam dados a Ele para todo sempre. Aleluia! Queria chamar as duas pessoas que fizeram decisão. Queria orar por você, amado. Pode vir aqui na frente, eu queria orar por você nessa noite. Aleluia. Quem se reconciliou também pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Que bênção. Que bênção. Imagino Jesus falando hoje: eu vi Satanás caindo do céu. Essa voz ecoa até hoje: eu vi Satanás caindo do céu, eu destruí o império das trevas. E não há nada que possa impedir, pois a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Levante suas mãos, vamos orar. Vamos orar pela vida do Saulo, pela vida do Frank. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, Senhor. E nós colocamos a vida do Saulo e do Frank nas Tuas mãos, Senhor. Que eles possam perseverar em busca da coroa da vida, Senhor, que Tu tem preparado para cada um deles. Que eles possam permanecer firmes. Escreva, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Escreva o nome deles no livro da vida. E no dia que o Senhor vier buscar o Teu povo, o povo escolhido, o Senhor possa viver eternamente com eles no céu, Senhor. Eu repreendo nesse momento toda maldição. Eu repreendo agora, Senhor, todo mal na vida do Frank. Eu repreendo agora, Senhor, no nome de Jesus, toda a investida de Satanás na vida dele. Caia por terra agora, Senhor, tudo aquilo que foi levantado contra a vida dele. No nome de Jesus, na autoridade que foi dada aos discípulos, na autoridade que foi dada aos 70, na autoridade daqueles homens que fizeram uma revolução no mundo todo. No nome de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. No nome de Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Que todo o império das trevas seja agora envergonhado em nome de Jesus. Quebra toda maldição na vida dele nesse lugar. Todo demônio desalojado aqui, todo demônio desavisado, em nome de Jesus, caia por terra agora. Volta para o inferno, Satanás, que é o teu lugar. Volta para o inferno, que é o teu lugar. Aqui não há lugar para ti. Aqui só há lugar para aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz. Limpa o coração do Frank agora. Limpa o coração dele. Limpa o seu estômago. Vai limpando a sua vida. Que o sangue de Jesus seja derramado agora na vida dele. Vai limpando, vai purificando, vai restaurando agora. Tudo aquilo que o diabo roubou na vida desse homem, toda maldição seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Nós repreendemos, Satanás, o teu nome.
Aqui não há lugar para ti. Aqui não há lugar. Aqui não há lugar para ti. Aqui só há lugar para um povo escolhido por Deus, para ganhar essa nação, para ganhar todos aqueles que estão perdidos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus quebra as maldições. O sangue de Jesus quebra toda maldição agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Festa nos céus, né, irmãos?